Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Vanessa do canal Crochê da Nessa e Variedades e hoje com mais um crochê com palavra para você. Hoje eu quero mostrar para vocês esta imagem. Olhe bem para essa imagem. O que você está vendo aqui? Pois bem, vemos uma multidão, pessoas de todos os tipos, todas as cores e idades. Pessoas que estão caminhando. E imagine você passando aqui no meio dessa multidão. Pois bem, a Bíblia nos conta a história de uma mulher que estava doente há 12 anos com um fluxo de sangue. Essa mulher já tinha ido em todos os médicos daquela época. Essa mulher gastava o dinheiro dela com médicos para que ela pudesse ser curada daquele mal. E por onde ela passava, ela ouvia: não tem mais jeito. Aquela mulher se entristeceu e ficou ali esperando a sua morte. Naquele tempo, as pessoas que tinham algumas doenças, elas eram separadas. Assim a Bíblia nos conta. Porém, esta mulher já fazia 12 anos que estava ali e nada podia curá-la. Então, esta mulher resolveu mudar. Esta mulher, ela resolveu mudar a história dela com uma atitude dela. Ela decidiu enfrentar as barreiras, os obstáculos daquela época, de tudo o que ela estava enfrentando naquele momento. Essa mulher vivia afastada de toda a sociedade por causa da enfermidade pela qual ela sofria. Era a lei daquele tempo. Aquela mulher era considerada impura pelo tipo de doença que ela sofria. Hoje vemos pessoas que estão doentes, pessoas que precisam enfrentar as barreiras e os obstáculos pelas quais elas estão passando, porém não tem ânimo, não tem força. Aquela mulher, a força dela já estava se esgotando, o tempo dela já estava prestes a acabar. Porém, aquela mulher, ela ouviu algo que a fez ter esperança, porque ela já não tinha esperança. E aquela mulher ouviu que Jesus estava passando na cidade e que Jesus podia curar, que Jesus fazia milagres. E aquela mulher juntou o pouco de forças que ainda tinha com ela e foi atrás do milagre dela. E você tem ido atrás do seu milagre? Tem rompido os obstáculos, as barreiras que você está enfrentando para que você possa ser abençoado? Não? Então bora ouvir a história dessa mulher. Essa mulher teve três pontos importantes na vida dela que a fez receber o milagre que ela estava esperando. Essa mulher ouviu somente falar de Jesus, ela não conhecia Jesus. Ela não tinha ainda tido contato com Jesus, porém ela ouviu, e quando ela ouviu, esta mulher creu de todo o seu coração que Jesus, ele poderia fazer o milagre acontecer na vida dela. Então, aquela mulher que se sentia tão sozinha, porque nem o convívio da família dela ela podia estar mais, ela acreditou no coração dela que Jesus, ele poderia fazer o milagre acontecer na vida dela. E aquela mulher foi buscar o milagre dela no meio daquela multidão. Ela teve um ato de fé, aquela mulher. Em Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouça, aquela mulher ouviu dizer que Jesus podia fazer o milagre acontecer na vida dela. E ela rompeu tudo para ir buscar esse milagre. Aquela mulher tão somente ouviu falar de Jesus sem conhecê-lo e foi. E creu de todo o coração dela que o milagre dela iria acontecer se ela tão somente fosse buscar o milagre dela. E aquela mulher foi. E quando ela chegou, ela encontrou uma multidão em volta de Jesus.
E aquela multidão apertava Jesus de um lado, apertava Jesus de outro. E Jesus caminhando e os discípulos tentando afastar as pessoas, porque Jesus estava tentando caminhar. Naquela época, Jesus, ele era seguido por várias pessoas, porque um milagre estava acontecendo. Jesus estava curando, Jesus estava passando pelas aldeias, pelos lugares. E ali Jesus fazia o milagre acontecer. Então a multidão o seguia onde quer que ele ia. A multidão estava perto de Jesus para ouvir Jesus falar, para receber o milagre de Jesus. E aquela mulher, quando chegou e se deparou com aquela multidão, ela olhou. E eu creio que ela, no íntimo dela, começou a pensar: como eu vou chamar a atenção do Mestre? Como eu vou chamar a atenção de Jesus para mim? Para que eu venha receber o milagre. Então aquela mulher se colocou no meio daquela multidão e muitos apertavam daqui, apertavam dali. E aquela mulher se encheu de fé. E a fé produziu nela esperança, que produziu ânimo e que ela se encheu de força. E naquele momento ela reagiu àquela situação que ela estava vivendo. E aquela mulher se espremeu e achou um lugarzinho e tocou. Tocou na orla da roupa de Jesus. E naquele momento, Jesus parou, Jesus olhou, Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos falaram: mestre, quem te tocou? Tá cheio de gente. Eu imagino eles falando assim, aquela mulher ficou olhando. Tipo, foi eu, mas como ele sabe, eu só toquei. Os discípulos dizendo: mas mestre, como tu sabes que te tocaram? A multidão está te apertando. E ele disse: eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, do nosso Mestre Jesus saiu o poder. E aquela mulher, olhando com medo, tremendo e com medo, disse: fui eu. Eu te toquei. Quando aquela mulher tocou na orla da veste de Jesus, ela foi curada. O poder saiu de Jesus para curá-la. Por quê? Porque ela teve fé. A nossa fé é o que faz com que o milagre venha acontecer nas nossas vidas. Nós não vemos, mas nós sentimos que vai acontecer na nossa vida. Essa é a fé que nós devemos ter. Nós não estamos vendo nada a curto prazo, porém a longo prazo o milagre vai acontecer na nossa vida. Só temos que esperar, só temos que ser capazes de ir buscar aquela mulher através de um toque de fé dela. Ela buscou o milagre dela e ela foi curada. Aquela mulher, ela teve um ato de coragem. Aquela mulher, ela foi capaz de buscar o milagre dela, ela não ficou esperando. Ela, quando viu a multidão, ela poderia ter dito: nossa, ali tem muita gente, desisto. Pois não. Ela foi atrás do que ela queria. Ela foi atrás do milagre dela. Quantos de nós estamos aí precisando de um milagre, porém não temos o ânimo, não temos força, não temos a coragem de estar indo buscando o nosso milagre? Hoje, Jesus não está passando na rua com a multidão, mas nós podemos encontrar Jesus através da palavra, através da nossa fé, através da nossa intimidade com o Pai. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Essa é a nossa intimidade. É a busca incessante pelo milagre em nossas vidas. É através da nossa fé que Jesus vai operar o milagre em nós. Então, creia, tenha fé. Ainda que a curto prazo você não veja o milagre acontecer, mas Deus está trabalhando em seu favor. A sua fé vai fazer com que o seu milagre venha acontecer. Então, creia e deixe Jesus trabalhar na sua vida. Que Deus abençoe e faça como aquela mulher. Ouça, creia e busque o seu milagre. Que Deus abençoe a todos.